buscando um pouquinho uma forma de aprender a amar, como diz a Vera aqui na leitura do Evangelho. E eu vim, em conjunto com vocês também, fazer essa busca. Como a gente faz para aprender a amar? Eu acho que o amor é a síntese do Evangelho de Jesus. E com muita honra eu agradeço a presença de cada um de vocês aqui nessa noite. E espero que a luz do nosso Mestre Jesus possa alcançar os corações de todos aqui presentes. Eu trouxe esse estudo que eu fiz, ele é baseado nessa chamada Oração Nossa, que era do Chico Xavier, psicografado pelo Chico através do Espírito Emmanuel. Mas a gente está aqui para falar dessa síntese que é amar, e nada mais do que a gente fazer algo detalhado, fazer um estudo mais detalhado a respeito das vezes a gente fazer uma oração e nem prestar direito atenção nela. Quantas vezes a gente não faz um automatismo, por exemplo, a oração do Pai Nosso, onde a gente costumeiramente reza, faz a oração, faz a reza, né? Depende do pé de cada um, é um movimento diferente. E as pessoas falam de um modo tão automático que elas não param para pensar naquilo que elas estão dizendo, né? Ou estão fazendo ali a sua colocação. Eu quis fazer esse exemplo no início. Vocês devem se lembrar quando assiste futebol aí, aqueles momentos antes dos jogadores de futebol entrarem a campo, vocês devem ter visto isso muito já no vestiário lá. Eles todos reunidos ali, todos abraçados, fazendo oração do Pai Nosso. Vocês já viram isso? Parece até brincadeira, que eles fazem uma oração que eles não estão nem prestando atenção no que eles estão falando. Eles fazem o Pai Nosso, eles fazem de um jeito, então é engraçado, eles não estão fazendo oração nenhuma, porque é lógico que eles estão com um desejo ali de vencer e tal, eles estão querendo entrar em conexão com Deus, né? É válido. Mas, quando a gente consegue fazer essa reflexão, essa oração de maneira mais aprofundada, mais detalhada, com mais atenção, ela tem mais valor porque ela toca o nosso sentimento. Como disse até no Evangelho aqui agora há pouco. A partir do momento que o homem sai da animalidade, passa a ter instintos, passa então a se transformar em ser que tem sentimentos, ele passa então a ser colocado à sua frente a opção de amar. E essa oração nossa era tão bonita, quando eu li ela pela primeira vez, eu falei, nossa, eu tenho que fazer um estudo sobre ela, porque ela é muito. Não pode passar batido. Então eu trouxe para vocês aqui para que a gente faça essa síntese. Essa oração é um resumo do que Jesus trouxe como ensinamento. Eu diria que essa oração é um resumo do Evangelho. Então vamos lá. Vou passar aqui no slide, vocês podem acompanhar aí no telão. Essa oração está contida nesse livro chamado A Luz da Oração, do Chico Xavier. Tá? Quem quiser adquirir, é um livro maravilhoso para quem quer aprender a orar bastante eficácia. Vamos lá. Ela começa dessa forma: Senhor, ensina-nos a orar, sem esquecer o trabalho. Aí pegando essa frase, eu penso assim, puxa vida, voltei meu filho. Orar sem esquecer o trabalho. Por quê? Não podemos nos esquecer do trabalho. Porque só orar, você pode ficar orando o dia inteiro. Você pode fazer reza, oração o dia todo. Se você não trabalha, como diz aqui o texto do trabalho, às vezes a gente pensa no trabalho aquele que a gente faz profissionalmente, né? Mas o trabalho aqui, contido nessa oração, é aquele trabalho da gente tentar se superar cada dia. É aquele trabalho de tentar aprender a perdoar mais, ter mais paciência, de estender a mão, de auxiliar. É um trabalho que até está contido numa frase que Allan Kardec, que ele fala muito sabiamente o seguinte: fora da caridade não há salvação. E ele não fala assim, por exemplo, fora da oração não há salvação. A caridade vem a ser isso, essa paciência que a gente tem que ter com as pessoas, é esse trabalho que a gente faz sobre nós mesmos. Então que a gente consiga então orar, mas não nos esqueçamos do principal. Precisamos trabalhar para nos superarmos a cada dia. E essa superação vem a ser somente quando nós conseguimos transformar esse trabalho em benefício para as pessoas que estão ao nosso redor. Esse é o trabalho. Ah, mas então aquele trabalho meu que eu faço lá no meu serviço não está contando? Não está.
com certeza você trabalha e beneficia alguém com o fruto do seu trabalho. Está contando também. Mas abençoado aquele que sabe que um trabalho maior é aquele de se superar, é aquele de ter aquela paciência, de ter aquele olhar amoroso para as pessoas, de conseguir enxergar com o olhar de bondade aqueles que nos rodeiam, sabendo que todos nós somos limitados. É um baita de um trabalho esse. Ter aquela paciência quando alguém ofende a gente, ter aquela resignação perante as atrocidades do mundo. É um baita de um trabalho esse. Eu sempre fico imaginando como que Jesus agiria perante tal situação. O que acontece comigo, por exemplo, quando alguém me ofende, quando eu fico sabendo que alguém falou mal de mim, por exemplo, como que Jesus reagiria? Esse é o nosso ideal de conduta. Essa é a nossa meta. Quando a gente conseguir interiorizar isso e colocar as nossas ações, principalmente, estamos trabalhando. Estamos fazendo aquilo que nos propomos quando então começamos a fazer essa oração. A segunda frase fala que a gente me ajude a dar sem olhar a quem. Eu escolhi essa imagem que eu achei ela muito bonita, de um senhor doando os seus chinelos para uma moça que visivelmente é moradora de rua, está com dificuldade, não tem um calçado para os pés, andando num dia quente ali, provavelmente ali um calçadão ali, cimentado, né? Já pensou que beleza quando a gente conseguir doar e não esperar reconhecimento? Aqui por acaso alguém tirou uma foto, né? Mas com certeza esse senhor não estava interessado em se aparecer, em ficar famoso por conta desse gesto. O dia que a gente conseguir fazer isso, fazer essa doação, sem olhar quem, quer dizer, indistintamente, sem escolher quem você vai ajudar, estaremos mais próximos da perfeição, mais próximos de sermos dignos, de sermos chamados de seres que amam. Imagina a situação aqui. Esse senhor doando essa sandália, que interesse que ele tem, a não ser em ajudar efetivamente essa moça. Provavelmente ele não está querendo namorar com a moça, não está querendo pedir voto para ela, não está querendo pedir um favor para ela, não está esperando que amanhã ela venha fazer algo por ele, para poder retribuir de alguma forma. Então ele está fazendo, literalmente, a doação sem olhar quem. Outra frase: a servir sem perguntar até quando. Nós somos danados, né, para querer resolver todos os problemas nossos de maneira assim, urgente, para ontem. Surge um probleminha aí, a gente fica doido para resolver logo, mas está certo, está correto. Só que às vezes a gente tem um problema um pouco mais grave do que o probleminha comum aí. Como por exemplo, eu usei aqui na ilustração de uma moça colocando alimento na boca de um idoso, o outro senhor abraçando outra senhora. A gente às vezes tem parente em casa, doente, tem os vozinhos lá em casa, ou tem um parente qualquer, não precisa ser necessariamente idoso, às vezes um parente na sua deficiência qualquer, né? E a gente fica sempre se perguntando: nossa, até quando eu vou ter que aguentar isso? Quando vai terminar esse meu martírio? A gente costuma se colocar sempre em primeiro plano e não pensa e não aborda assim: nossa, será que aquela pessoa que eu estou me reclamando que ela está me dando trabalho, será que ela está sofrendo muito mais do que eu? Com certeza sim. Se você está na posição de cuidador, você está muito bem. Lembre-se disso. Quando a gente conseguir servir sem perguntar até quando, sabendo que Deus olha a cada um de nós, já que Jesus nos disse que não cai uma folha de uma árvore sem que o Criador tenha conhecimento, eu imagino que nós somos seres muito mais complexos que uma folha, né? Pelo menos eu me acho um pouco mais bonito que uma folha. Vocês não se acham? Então, se Deus conhece o que acontece com uma folha, você imagina se Deus não está sabendo, por exemplo, da tua necessidade em cuidar daquela pessoa, em ter paciência com ela. Muitas vezes nós cuidamos hoje para que a gente não precise ser cuidado amanhã. Lembre-se disso com o seu parente difícil lá em casa. Seja o doente, seja o que tem problemas mentais, às vezes, seja um filho ou um parente drogado, que está no vício. Vamos ter paciência. Isso vai fazer bem para a gente. Não pergunte até quando. Aguarde que o tempo de Deus não é o mesmo tempo dos homens.
Criador não erra. Se está colocado no seu caminho essa pessoa para que você cuide, primeiro, ele entende que você tem habilitação para isso. Você tem força. Você está preparado para isso. Eu gosto muito de uma frase, uma vez eu ouvi, nunca mais eu esqueci. Das mães que cuidam de filhos excepcionais. Somente as grandes mães que já aprenderam a amar. Coisa que muito eu às vezes paro e penso, não sei se eu sei amar ainda, eu acho que ainda não. Não estou nessa posição ainda. Agora, as mães que têm filhos excepcionais, filhos doentes, essas já aprenderam a amar. E somente essas mães Deus coloca no caminho dessas pessoas que têm a necessidade de nascer com essas dificuldades, com essas deficiências. Então, vamos servir, gente, sem perguntar até quando. Vamos seguir o nosso caminho sem achar que Deus esqueceu da gente. Deus não esquece de ninguém. Nenhum de nós está desprotegido pelo olhar vigilante do Criador e não tira férias. Imaginem vocês, Deus tirando férias, por exemplo. Está lá na praia uma hora dessa. Ai, Deus esqueceu de mim. Quantas vezes nós não falamos isso, né? Ah, não é possível que Deus deixe eu passar por um negócio desse. Eu não mereço isso. Às vezes no desespero a gente fala isso, né? Nós precisamos recobrar nossa consciência. Tudo que a gente passa, absolutamente tudo, está regido milimetricamente com toda a justiça divina. Ninguém passa por nada que não tem que passar. Porque se passasse, seria uma injustiça divina. E se Deus fosse assim injusto, já não seria mais Deus. Então nós precisamos confiar. Deus está olhando por todos nós. Vamos servir. Nossa função é servir. Jesus veio ensinar que se você quer ser o primeiro, se proponha a ser o último. Se proponha a servir incansavelmente. Ele ainda nos fala no Evangelho que se alguém exigir que você caminhe 1 milha, vá com ele e caminhe 2. Pois é só a partir do primeiro milheiro ali, a partir da segunda milha, é que a pessoa vai passar a te conhecer, com resignação, com o teu empenho, com a tua fé. Outra frase nos orienta, olha que bonita a imagem de Jesus, legal? Andando em cima do mar ali, iluminado, né? Muito bonitas essas ilustrações. A sofrer sem magoar, seja quem for. Ai, como é duro, né? Às vezes a gente pensa, nossa, eu vou sofrer até quando? Então vamos sofrer até quando, mas não vamos pagar com a mesma moeda. Aquela lei do olho por olho, dente por dente, foi na época de Moisés, lá no Velho Testamento. Depois Jesus veio trazer para nós a lei do amor. A lei de que se te ferir em uma face, ofereça então a outra. Está aqui, está resumido nessa frase. Sofra então. O ideal seria se a gente aprendesse a lidar com as situações sem sofrer, sem necessariamente se sentir abatido, né? Muitos perguntam assim, Jesus sofreu quando foi crucificado? A resposta que a espiritualidade amiga nos dá é que ele sofreu apenas dores físicas. Chicotearam ele, judiaram tanto dele, crucificaram ele, mas a dor moral, a dor de indignação, se fosse com a gente, isso aconteceria fatalmente. Mas Jesus não tinha isso. Ele tinha sabedoria suprema. Jesus sabia, por exemplo, que a morte seria apenas o corpo físico dele, que ele é imortal. Ele já sabia disso. E às vezes a gente se deixa levar pelo sofrimento de coisas que a gente poderia interpretar que o outro não está sabendo fazer adequadamente, então a gente sofre. E costumeiramente a gente procura o revide. A gente lembra daquela época que a gente estava lá no período do olho por olho, dente por dente. Me feriu, eu vou ferir também. Eu pago R$1.000 para entrar na briga, mas pago 1 milhão para não sair dela, né? O pessoal fala assim. Quem ainda está com esse tipo de procedimento está totalmente enganado, está totalmente equivocado, está fora do que Jesus ensinou. Que a gente se propõe a ser o ponto final dos problemas quando eles surgem. Se alguém te feriu, te ofendeu, seja você então um ponto onde aquele mal é encerrado. Se proponha em ser a parada final do problema. Porque se você vai lá em revida, você continua, o problema continua. Você passa então a alimentar aquele mal que você se indignou,
e você passa então a ser alguém que faz também o mal. Como você pode reclamar então depois? Eu não posso reclamar de que fazem mal comigo, se quando isso acontece eu vou lá e imediatamente faço algo até às vezes pior. Vou lá e me vingo de maneira mais enfática, mais potente. Quer dizer, eu fiz um mal maior. Tomei um tapinha no rosto, vou lá e faço um procedimento mais agressivo do que um tapinha. Então vamos sair fora disso. Vamos tentar conseguir fazer isso. Eu estou falando para vocês aqui, eu estou assim, como eu estou fazendo esse estudo aqui já em outros centros também, acho que esse daqui deve ser para mim, porque eu sou o primeiro a precisar aprender isso aqui. Então eu não estou aqui na posição de alguém que já faz isso, que sabe fazer isso. Eu estou apenas aqui expondo esse estudo de maneira muito respeitosa a todos vocês aí, pedindo permissão para que vocês me ouçam um pouquinho a respeito disso. Então, sofrer sem magoar quem for. Se te magoar, entrega para Deus. Ele é o Supremo. Ele está vendo tudo que estão fazendo com você. E disse Jesus ainda: os humilhados serão exaltados. Você está sendo humilhado aí? Estão falando mal de você? Estão falando mentiras? Estão te maltratando? Não pague com a mesma moeda. Não faça isso. Se você fizer, a satisfação vai ser apenas instantânea. Lá na frente você vai falar assim: nossa, que bobeira que eu fiz. Eu devia ter ficado quieto. O mal não merece comentários, disse o Emmanuel. Não comente, não revide, entrega na mão de Deus. Falou: ó, esse irmão aí que está errando comigo, está na tua mão, Senhor. Deixa que ele vai acertar de alguma forma lá adiante, que não seja com você. Não queiramos nós sermos os juízes das pessoas que nos oprimem de alguma maneira. Outra frase fala de progredir sem perder a simplicidade. Eu achei tão bonitinha essa cadeirinha, eu lembro dela quando eu era criança. Hoje não tem mais esse tipo de cadeira, né? Era tipo uma cordinha trançada ali, é tão bonito. Isso aí na casa tem criança, não dura uma semana, né? A molecada já fura, picota todo esse assento aí, que não, é uma semana no máximo. Eu achei bonito que é uma cadeira antiga, né? Com um vasinho ali tão simples. Para exemplificar um pouquinho a simplicidade. Esse progresso que fala aqui, ele não é necessariamente apenas um progresso material. Muitas vezes a gente ganha dinheiro, fica bem de vida, ou a gente então, por ter uma mente um pouco mais privilegiada, com capacidade de absorção das informações, nós vamos adquirindo uma cultura, um discernimento e uma gama de conhecimentos que faz com que a gente às vezes deixe de lado um pouco a simplicidade. Passamos a adotar uma postura um pouquinho mais nariz em pé, um pouco mais arrogante. Ou então, quando a gente ganha dinheiro, fica bem de vida, vou comprar aquele carro novo, vou sair servindo para todo mundo aí. Aqueles meus amigos lá que antes não ligavam muito para mim, agora eu quero passar perto deles, botar até o braço para fora assim, do carro e acelerar fundo mesmo, tem motorzão. Quer dizer, a gente passa a perder a simplicidade. Estamos tendo oportunidade de progresso, tanto moral quanto material. Eu sempre imaginei assim: o cara, quanto mais inteligente é, mais humilde ele deveria ser. Tá, é o exemplo de Jesus. Então eu vou falar de Jesus aqui incansáveis vezes. Incansavelmente. O ser mais sábio que teve nesse mundo foi, eu diria, com toda certeza, o mais humilde de todos. Então olha que beleza quando você tem a oportunidade de ganhar um pouquinho mais de dinheiro. Ganhe dinheiro então e use esse dinheiro para beneficiar. Lembrando que você é um espírito imortal e essa vida aqui logo acaba. Essa existência acaba. E tudo que você acumulou de riqueza vai ficar tudo aí. Lembremos-nos disso. Tudo que você acumula de riqueza, você não vai levar junto. Vai ficar aí todo mundo. Então utilize, aproveita enquanto você está aqui, utilize essa riqueza, utilize esses recursos que você teve com a permissão divina para beneficiar o mundo, para engrandecer o teu espírito, para crescer moralmente. Se você então não tem dinheiro, está crescendo moralmente, está tendo um pouquinho mais de conhecimento, está tendo um pouquinho mais de estudo, conseguiu fazer uma faculdade, uma pós-graduação, ou fazer qualquer coisa que te deixe um pouquinho mais sábio, reparta esse conhecimento. Divulgue, alastre, leve para longe o Evangelho de Jesus, leve para longe o conhecimento que beneficia a vida das pessoas. Com isso, a sua simplicidade vai ser evidente
e não precisa esperar que ninguém reconheça isso. Vai fazendo o progresso sem se esquecer da simplicidade. Sem simplicidade, sem humildade, não é possível ter nenhuma outra qualidade. O sujeito pode ter muitas habilidades, ele pode ser muito sábio, muito inteligente, capta informação, ele tem facilidade de aprendizado, isso e aquilo, só que sem humildade ele passa a ser alguém desagradável. Quantas vezes a gente não encontra pessoas muito simples, até sem conhecimento, até sem posses materiais, mas embutido nele a humildade, passa a ser alguém muito querido. Alguém que, como disse o Emmanuel, são os desconhecidos da terra e os conhecidos e famosos lá no céu. Porque tem em si a humildade. Não nos esqueçamos dela. Outra frase, fala para a gente semear o bem sem pensar nos resultados. Como eu falei há pouco no outro slide, faça o bem e entregue para Deus. Não espere o reconhecimento dos homens. Como diz o Evangelho, se você espera o reconhecimento dos homens, contente-se apenas com eles. Porque o reconhecimento maior deve vir do Criador. Quando nos propomos a fazer o bem, sem ficar mostrando por aí, sem ficar esperando que tenha um retorno, que tenha um tapinha nas costas, que tenha alguém batendo palmas para você, você está crescendo. Está deixando de lado a vaidade humana. Nós não temos necessidade de nos mostrar melhores do que ninguém. Não falemos de nós numa roda de amigos. Não conte suas vantagens. Não conte que você fez isso, fez aquilo, ajudou tal instituição, ajudou um parente que está com dificuldade. Não conte para ninguém. Se deu uma cesta básica para alguém, não conte. Guarde segredo. É humilhante para quem depois recebe essa, por exemplo, usando o exemplo da cesta. É humilhante para quem recebe a cesta, fica sabendo que foi ajudar, todo mundo ali depois fica sabendo. Para que isso? Não precisamos dessa publicidade. Vai lá, ajude no silêncio. Coloca a cestinha lá. Bom dia, boa tarde, vai embora. Quem está enxergando não está aqui perto de nós, aqui, entre nós, aqui, visivelmente. Está lá no alto, anotando tudo atentamente, tudo que você está fazendo. Não se preocupe. Deus não esquece de nada. Ele não dá ponto sem nó, como diz o ditado. Então vamos semear o bem, sem pensar nos resultados. Ou então, aquela coisa assim, vou fazer o bem, eu estou precisando resolver um probleminha lá em casa, ou então eu estou precisando trocar de carro, estou precisando um pouco mais de dinheiro aí, fazer um pouquinho de caridade aí, quem sabe, né? Um pouquinho de dinheirinho, eu troco de carro do lado. Quer dizer, você está fazendo o bem não como moeda de troca, está querendo negociar com o Criador. Isso, com o Criador não se negocia. Ele não vende nada, Deus não vende nada para nós. Faça o bem, gratuitamente, não espere nada de troca. É a mensagem dessa frase. A outra fala para desculpar sem condições. Estou prego enferrujado ali, ó. Eu acho que sou eu esse prego enferrujado. Quantas vezes eu desculpei alguém, impondo condições, falando assim para a pessoa, eu te perdoo, mas seja a última vez que você fez comigo. Olha só, a gente não faz isso? A gente faz, né? Quem somos nós para poder exigir que o outro não erre mais? A gente não erra? A gente erra. Então, como eu posso esperar que eu exigir que o outro não erre mais? Quem sou eu? Será que eu vou ser aquele que vai tirar a primeira pedra? Como está na parábola lá? Será que eu vou ter capacidade então de falar, não, eu vou tirar a primeira pedra porque eu já estou no grau de perfeição já, máximo. Então, por favor, você encerrar comigo, seja a última vez, hein? Eu exijo isso na condição de ser já perfeito. Quer dizer, nenhum de nós aqui pode bater no peito e falar isso, né? Então, baseado no fato que nós todos somos imperfeitos, não exijamos a perfeição de ninguém. Vamos desculpar, e desculpar, na maioria dos casos até que é bom para a gente, desculpar sem o outro saber até. Não espere que o outro venha te pedir desculpa e você desculpa ele. Se a pessoa errou com você, talvez ela nem percebeu, ela está tão desligada, ou ela vive num automatismo, vive de maneira tão automática que ela não percebe que ela errou. Então já desculpa ela em pensamento. Não está desculpada. Fui lá na padaria comprar um pão lá, o padeiro não dei bom dia, nem me respondeu. Então já desculpe ele automaticamente, sem condições. Pensa assim, coitado, deve ter acordado 2 horas da manhã para fazer pão, né?
às vezes está com problema lá em casa e tal. Deixa ele, coitado. Depois, às vezes não ouviu direito, às vezes está distraído com alguma coisa ali. Então, desculpe incansavelmente. Arrume desculpas para desculpar. Isso vai fazer bem para você. Se você agir assim, o beneficiado é você mesmo, não é outra pessoa. E outra coisa que às vezes a gente pensa, se a gente não desculpar o fulano que fez algo errado com a gente, ele fica livre da culpa. Ou ele fica assim, como se ele estivesse assim, liberado do castigo. Vai. Não vou perdoar não, porque se eu perdoar, ele vai fazer de novo, né? Lê do engano. Quando você desculpa, você fica livre de um peso que não te pertence. Aí se o outro está pedindo desculpa ou não, aí é problema dele. Quando a gente aprender a desculpar, sem pensar em qual condição que o outro então deve fazer esse pedido de desculpas, estamos caminhando rumo à perfeição. Estamos seguindo o caminho de Jesus. A outra frase fala: marchar para frente sem contar os obstáculos. Por exemplo, o obstáculo está danado ali. Está meio, tá uma neblina ali, aqui está muito claro, dá para ver direito, mas está meio chuvoso ali o tempo, cheio de pedra. Quer dizer, é um caminho difícil de seguir, né? Eu diria que todos nós aqui temos um caminho parecido com esse. São as dificuldades da vida. São os testes que Deus coloca no nosso caminho para testar as nossas qualidades. Quem tem jardim aqui em casa, por favor, levante a mão. Nossa, um coelho. 1, 2, 3. Gente, vocês estão sem jardim em casa, a gente precisa plantar verde em casa lá. Está muito quente no mundo, precisa de mais verde. Estamos precisando. Vamos plantar jardim em casa, gente. Ó, tem uns 15 aqui que levantou a mão. Lá no fundo tem mais. O pessoal no fundo está mais corajoso lá. Algum de vocês tem jardim? Planta capim na dele? Planta carrapicho? Planta quiçaça? O que mais tem planta aí, danada aí? Aquelas, como é que chama aquela? Tiririca. Nossa, tiririca. Então a tiririca nasce até em laje completa, a tiririca nasce, né? Algum de vocês planta tiririca aí no jardim? Não, né? A gente planta o que? Rosa, margarida, crisântemos. Olha cada nome bonito que tem de planta, né? Até para falar o nome da planta, da flor, é gostoso, né, de falar. A gente planta isso, né? E quando começa a orquídea, quando começa a nascer o capim, lá que a gente faz? O cara corre e arranca, né? Para deixar o jardim bonito. Aí eu pergunto para vocês, por que a gente não faz isso com a nossa vida também? Por quê? Por que a gente conta por aí os obstáculos quando a gente está marchando, né? Estamos num processo que a nossa vida é uma marcha, né? Por que a gente fica contando os obstáculos e divulgando isso para todo mundo? Porque eu estou com uma doença, eu estou com um problema aqui, esse governo não presta, minha rua está cheia de buraco, está calor demais, está frio demais, está faltando água, a energia subiu, a gente conta isso aí hora boa. E coisa boa a gente não conta, se separa. A gente não conta que a gente, por exemplo, mês passado teve um aumentinho no salário, a gente não conta para ninguém isso aí. A gente não conta que faz um tempinho já que a gente está com saúde, não ficou doente, faz um ano que eu não pego uma gripe, por exemplo. A gente não conta para ninguém, né? Quando a gente fica com a gripe, a gente corre, vai contar para todo mundo: nossa, eu estou mal, não dormi a noite inteira, estou com o nariz escorrendo. Quer dizer, a gente conta em detalhes, polui a mente de todo mundo, né? A gente faz isso ou não faz? Olha o que a gente faz então, nós estamos pegando, alimentando as ervas daninhas do nosso jardim. Nosso jardim é a nossa vida, nosso espírito. Ao invés de cultivar as coisas boas, a gente fica contando obstáculos para todo mundo. Aí a gente polui a mente de todo mundo, entristece as pessoas, desmotiva, faz as pessoas pensar assim: ai meu Deus, esse mundo está perdido mesmo, esse mundo está pior. Na minha época, esse mundo era uma maravilha. Na minha época, o pessoal mais de idade, não tem que falar isso. Antigamente, não era assim. Antigamente era muito melhor. Não era não, gente. Não era não. Hoje nós temos mais informação. O cara sofre um acidente lá em Manaus, lá, daqui a um segundo ele está sabendo. Tem internet, televisão. Quer dizer, o mundo está melhorando, porque hoje tem mais amigos, tem mais comunicação. Então o mundo está cada vez melhor. Nós estamos numa lei de progresso. Vocês sabiam que a tecnologia do mundo, ela dobra a cada 5 anos? Tudo que foi descoberto, por exemplo, desde o início da era humana, aí,
Todo conhecimento humano, ele está dobrando a cada 5 anos só. O que viveu lá desde a época de Jesus, lá, a tecnologia então está mais rápida ainda. Tecnologia de eletrônicos, etc. Então o mundo está em constante progresso, nós precisamos dar valor nisso. A expectativa de vida tem aumentado grandiosamente. 50 anos atrás, o pessoal com 50 anos de idade estava já desencarnando. Já. Hoje a expectativa de vida é de 75, 76 anos. Estamos tendo mais qualidade de vida. A saúde, a medicina está muito avançada. Antigamente a gente morria de gripe. Teve a gripe espanhola aí, ó, na década de 30, matou milhões de pessoas no mundo inteiro. Hoje ninguém morre de gripe mais. Então se a pessoa quiser, né? Ah não, estou com gripe, vou trancar nesse quarto aqui, não vou beber água, vou ficar aqui esperando a morte chegar. Ah, isso aí desencarna mesmo. Então, gente, ó, vamos marchar para frente, sem contar os obstáculos. Não conta para ninguém problema, não conta para ninguém coisa ruim, coisa que deixa as pessoas desanimadas, desmotivadas, angustiadas, tristes e depressivas. Não faça isso. Deixa para depois isso. Guarda para você, ou nem guarda para você. Joga fora. É tiririca, né? Joga fora. Vão brotar aí as rosas e as margaridas do nosso jardim. Outra frase, fala para a gente ver sem malícia. Quer dizer que na figura ali, ó, primeiro ali é um sapo, né? Aí você vai virando, já está girando. Mas é um sapo ou é um cavalo, hein? Ih, agora é um cavalo, rapaz. Ô, trem danado, hein? O que é isso aí? Olha o sapo. Olha como é que a gente se engana no que a gente olha, né? A outra imagem, então, mostra ali. Será que são pessoas, né? 5 homens ali parados um de frente do outro? Ou são pilares? Né? Não dá para saber. Você vê que um vai olhar e falar, são 5 homens ali, né? Outros vão olhar e falar, não, são pilares. Quer dizer, depende do ponto de vista. Quem está com a verdade? Quem está com a razão? Nós não sabemos. Ver sem malícia vem muito disso, de a gente olhar e colocar um pouco de bondade no olhar. Não olhar com maldade, com malícia. Quer ver um negócio danado que a gente faz? Você pega um vizinho teu lá, você sabe que o vizinho é casado, ele é a esposa dele. O vizinho sai todo dia para trabalhar, às 7h30 da manhã e tal, e vai para trabalhar. E a esposa, às vezes, está desempregada, não está trabalhando, ou faz hora doméstica, né? E aí você vê que o vizinho saiu para trabalhar. Dali a pouco entra um cara lá na casa dele. Chega um cara às 8h10, ele entra lá. Ah, o que a gente pensa? Ah lá, tá vendo? Ah, essa vizinha não me engana, não sabia. Eu já tinha percebido o olharzinho dela. Olha lá, tá indo o sujeito, o coitado sai para trabalhar e a mulher leva outro cara dentro da casa dele ainda. Olha como é que a gente pensa na maldade, né? Que pecado nosso. E aí você vai lá e depois, se você for fazer investigação a fundo, às vezes é o irmão dela que está vindo de viagem. Chegou para visitar ela, veio de uma cidade longa lá, uma cidade longe, aliás. Viajou ali a noite inteira, chegou sem avisar, coitado, não está nem sabendo, foi pego de surpresa. Ou então, às vezes, o cara é um encanador, eletricista, para consertar algo na casa. E nós, com o nosso olhar malicioso, preferimos olhar e enxergar a maldade naquilo. Sabe para quem faz mal isso? Para nós. Porque às vezes o vizinho e a vizinha não vai nem ficar sabendo que você pensou mal dele. Ou dela, né, principalmente. Agora, se você olhar dessa forma, você coloca dentro da sua visão um preconceito. Quer dizer, você cria um conceito sempre antes do momento adequado, que é o chamado pré-conceito. Quem está nessa, gente, está enrolado. Fica sozinho, vive angustiado, vive achando que ninguém presta, porque vê maldade de tudo. O cara chega para trazer uma doação para o centro, por exemplo, a gente olha e fala, ah, também quer se aparecer, né? Ó. Ninguém pensa assim, olha que cara generoso, né? Que beleza, ó. Às vezes ele tirou o dinheiro ali do bolso dele, vai fazer até falta para ele, mas ele veio trazer situação dele. É assim que a gente tem que pensar. Entrou um cara lá, pode ser o cara mais suspeito do mundo na casa da vizinha. Pensa assim, deve ser um encanador, eletricista. Com certeza. É alguém que veio aí trazer benefício. Adquirindo esse olhar, os beneficiados somos nós. Nós é que ganhamos com isso. Nós é que crescemos. Aí eu lembro de outro ensinamento do mestre que fala que tire o argueiro do seu olho, ao invés de olhar o cisco do olho do teu irmão. Precisamos tirar essa trave do nosso olho. Além de muitas vezes a gente vê aquilo que está dentro da gente, essa maldade não está no outro, ela está lá dentro da gente. Como uma historinha que conta da mulher que reparava todo dia
na vizinha que colocava roupas no varal. Ela chegou, o marido falou assim: bem, essa vizinha nossa aí, deixa eu te falar, é forte, hein? Ó, pendura roupa no varal todo dia, roupa suja. Nunca viu um negócio desse? Será que ela não sabe lavar roupa direito, não? O marido ouviu, né? No outro dia, a mesma coisa. Nossa, lá vai a vizinha de novo, velho. Colocando roupa suja no varal. Essa mulher, vou te falar, não tem jeito, hein? Coitada, não sabe lavar uma roupa. Qualquer bobão aí sabe lavar uma roupa. Essa vizinha não sabe. Aí o marido um dia olhou e falou: eu vou ver esse negócio aí. Ele chegou e falou: onde que está que você está vendo? Ali, ó. Olha para a janela ali. O marido olhou ali, foi lá, passou a mão na janela assim. Era a janela que estava suja. Era vidraça. Aí somos nós, quando olhamos com malícia. É o nosso olharzinho maldoso, sujo. É o nosso olho que está precisando dar uma limpada dele. A outra frase: a escutar sem corromper os assuntos. Ei, gente, como que é danado, hein, ouvir, hein? A gente não consegue ouvir 10 segundos, ninguém falando. Tem um estudo científico comprovado cientificamente, lançado recentemente por um escritor americano, comprovado. Nós conseguimos ouvir as pessoas, sabe quanto tempo? 17 segundos só. Depois do 17º segundo, a gente quer falar. A gente quer o outro para de falar para a gente contar a nossa ideia. Nós não conseguimos ouvir, gente. Isso é grave demais. Nós não começa um assunto, o cara começa a contar o problema dele, você já logo tampa o problema dele para contar o teu é muito maior. Ou então ele conta uma vantagem, ele comprou um carro novo, você vai lá e quer contar que o teu carro é melhor, que você comprou um carro mais barato. Quer dizer, a gente tampa, a gente ouve muitas pessoas, a gente põe a pessoa debaixo do tapete. Nós não conseguimos ouvir. E ainda por cima, como diz aqui no texto, a gente quando ouve um pouquinho, a gente vai lá e corrompe o assunto. O que é corromper o assunto? É estragar ele. Às vezes a gente ouve uma coisa, a pessoa vai lá e fala assim, por exemplo: nossa, eu tive um desentendimento no meu trabalho hoje, meu patrão chamou minha atenção, mas porque eu cheguei atrasado. Eu fiquei meio constrangido, porque ele chamou a atenção minha na frente dos meus amigos lá e tal. Isso a pessoa te contando, você ouvindo. E aí ele, coitado, ele dá até razão, cheguei atrasado mesmo, mas eu nunca tive imprevisto lá e tal. Na hora eu fiquei sem jeito de falar alguma coisa, eu fiquei quieto e tal. Aí a gente vai lá com o nosso olhar, o nosso ouvido que pode corromper e fala o quê? Se fosse comigo, eu ia ser diferente. Se esse patrão chamou atenção na frente de você, se fosse comigo, ele ia ver só. Eu ia colocar no lugar dele, eu ia falar um monte para ele também, que isso aqui. Quer dizer, a gente destruiu. A pessoa está tentando desabafar para trazer a gente para ela uma solução, a gente vai lá e destrói, joga um risco, joga um tiro doce que ela falou. Em vez de a gente apaziguar, a gente corrompe negativamente, destrói o assunto. Vai lá, o cara chega no outro dia encorajado, então aí lá brigar com o patrão, pedir as contas e por aí fora, quer dizer, vai criar um furdunço danado lá, porque a gente não conseguiu ouvir e colocar uma mensagem apazível, que traga um pouco de harmonia. Então, o aconselhamento que a espiritualidade amiga nos dá é que se você não pode auxiliar, não silencie. O silêncio vale ouro, né? Falar é prata, calar é ouro, não é assim que é o estado popular? Não está sabendo falar algo, não está conseguindo produzir algo que é crescente, que ajude, melhor ficar quieto. A pessoa falou algo, você fazer o quê, né? Faz aquela frasezinha assim, é que pena, né? Pronto, morreu o assunto. Pelo menos você está corrompendo, não está destruindo os assuntos. Falar sem ferir é o chamado chicote na língua. Quantas vezes a gente fala e se vinga junto na fala. A pessoa, por exemplo, fala assim: nossa, eu adoro tomar açaí. Aí você vem e fala assim: nossa, eu odeio isso aí. Aquele ruim, parece areia, aquele negócio lá. Para que falar isso? Para que falar ferindo o outro? O que a gente ganha fazendo isso? Ganha inimizade, ganha empatia. Não vale a pena. Vamos falar, vamos adocicar a nossa voz, vamos falar de um jeito mais manso, compassado, diminuir o tom de voz. Olha que exemplo de bondade que eu falava na mansidão total. Chico Xavier recebeu presidentes, governadores, pessoas importantes,
E, como a senhorinha disse, pessoas mais simples, tratavam do mesmo nível, com a voz do mesmo jeito, com a mesma fala, com a mesma doçura. Compreender o próximo sem exigir entendimento. Eu falava até há pouco aqui, quase uma releitura daquilo que foi falado há pouco. Precisamos entender que cada um tem um nível, cada um tem o seu adiantamento, cada um tem a sua verdade, cada um tem o seu jeito de pensar. Então compreenda que cada um é de um jeito diferente. Não espere que o outro te compreenda, não obrigue que as pessoas te compreendam, porque ela pensa diferente de você. Compreenda ele, que ele está limitado no limite dele e você está limitado dentro do seu quadradinho. Compreendamos, sem entendimento. Outra frase: respeitar os semelhantes sem reclamar com consideração. Trate todo mundo com muita destreza, muita honradez, com muita polidez, com muita tranquilidade. Não espere que te façam o mesmo. Muitas vezes você vai tratar uma pessoa muito bem e ela necessariamente não vai te fazer o mesmo. Continue tratando ela da mesma forma. Se você diminuir a forma ou piorar a forma que você trata ela, você entra dentro de um campo de vingança. Você sabia disso? Nós passamos a então nos tornar seres vingadores. Porque eu tratei ele bem, ele me tratou bem, então não trato ele mais bem. Vou me vingar dele. Olha só como é que a gente, sem querer, querendo, né? A gente passa então a adotar a postura vingativa. Então vamos respeitar os semelhantes sem reclamar consideração. Quer dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento, sem exigir colocar teu nome numa placa, sem exigir ser citado em lugar nenhum, em jornal nenhum, sem exigir nenhum tipo de remuneração que te cause, por exemplo, que aumente o seu ego, te envaideça. Fiz uma foto do passarinho olhando no outro ali, ó, olhando ali, não está entendendo, né? Ele olhou para você, parece comigo, mas não parece, porque ele é de metal, né? Ele é um material diferente do meu. Esses somos nós, ali. Nós somos passarinhos do Criador. Vamos nos doar o máximo que puder. Além do próprio dever, às vezes, mas eu não devo fazer isso. Jesus não falou para a gente andar mais de uma milha? Se vocês exigirem andar uma, ande duas. Vamos fazer isso. E aí, para terminar, Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Lembra na oração que a gente fez até agora há pouco, aqui no Pai Nosso? Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A gente não parou para prestar atenção nessa frase. Olha o que a gente está pedindo para Deus, hein? Senhor, ó, posso sentar aqui? Você pode? Tem um giz aqui? Não tem. Aqui? Vou pegar um gizinho para poder fazer uma ilustração muito rápida. Aqui, tem um gizinho sobre. Olha o que a gente está pedindo para Deus, ó, Senhor. Perdoe as nossas ofensas. Quer dizer, imagina as ofensas que nós fazemos por aí. Fazemos sem pensar, sem querer muitas vezes, mas fazemos. Vamos imaginar que esse retângulo aqui são as nossas ofensas, as ofensas que nós fazemos aos outros. Aí a gente conversa com Deus assim na oração do Pai Nosso: Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Aí eu paro pensando: nossa, quanto eu tenho perdoado quem tem ofendido, hein? Aí eu vou fazer a conta aqui, eu olho e falo: eu acho que eu estou perdoando mais ou menos esse tanto aqui, ó. Vai otimista, hein? Você vê, ó. Na verdade eu estou perdoando esse aqui, ó. É um viewzinho assim só. Ei, mas nós somos danados, né? A gente quer que os outros perdoem nós imediatamente e não perdoam ninguém. Então vamos ter paciência com as dificuldades dos outros, assim como nós precisamos da paciência dos outros nas nossas próprias dificuldades. Vamos lembrar disso. Estamos errando bastante, perdoando pouco. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Já pensou que legal você todo dia acordar de manhã e pensar assim: Senhor, ó, me ajude, me dê uma luz aí para que eu não faça para ninguém hoje algo que eu não gosto que façam comigo. Você vai ficar muito mais vigilante no trânsito,
Você vai xingar menos no trânsito. Você vai tratar todo mundo bem, que você encontrar no seu caminho, lá no seu trabalho, lá no supermercado, a moça no supermercado, por aí fora. Você vai passar a ser outra pessoa quando você se propõe, então, a não fazer aquilo que você não deseja que faça. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Estamos aqui para cumprir desígnios divinos. Até outra imagem que mostra isso aqui, ó, que eu fiz uma ilustração. Vocês conhecem o cubo mágico, né? Esses somos nós ao adentrarmos aqui nessa existência. O cubo mágico, tudo totalmente fora de ordem, como está ali a primeira figura do rapaz, na cabeça dele. E nós estamos em busca então do quê? De nos readequarmos, colocarmos os nossos pensamentos e as nossas ações em harmonia com aquilo que nós sabemos e nos tornarmos um dia um cubo mágico já completado, como está ali na direita. Então vocês imaginem que dentro da criação divina está tudo cronometradamente, milimetricamente orquestrado da forma mais correta possível. Que nós consigamos entender isso e passar de fato, compreender a nossa função aqui nesse mundo, que é de trabalhar incansavelmente, perdoar sem olhar quem, auxiliar sem olhar quem também. E aí a gente vai alcançar um posto de felicidade interna. Talvez ninguém vai nem saber que você existe. Mas quando você retornar ao mundo espiritual, vai se alegrar com as suas ações. O seu amigo espiritual, as pessoas que estão lá de lá esperando, vão te parabenizar com parabéns. Você conseguiu alcançar um êxito muito grande com o trabalho que você fez lá, quietinho, sem esperar reconhecimento, sem revidar, sem se vingar, com alegria, com otimismo, divulgando felicidade, contando as coisas boas que estavam ao meu redor. Que a gente consiga então pôr em prática tudo que o Mestre nos ensinou, incansavelmente, para que tenhamos oportunidades futuras e novas existências que estão programadas para nós, de maneira muito mais otimizada, muito mais tranquilidade. Muito obrigado a todos pela atenção. Eu desejo que cada um aqui, eu sei que tem gente que vem de longe, de outras cidades, até de outros estados, que cada um retorne ao seu lar de maneira muito tranquila e serena, levando um pouquinho aqui dessa luz de Jesus. Obrigado, gente. Vamos com Deus.